dia a todos e a todas. É uma satisfação para a gente começar mais essa mentoria da nossa jornada. Valendo lembrar que nós estamos gravando essa aula de hoje, né, essa imersão, e disponibilizaremos na plataforma, assim, aqueles que não puderam estar aqui conosco também poderão assistir, e a gente convida que vocês compartilhem com suas equipes e outras pessoas. Bom, mais uma vez, queria agradecer os nossos panelistas de hoje e parceiros antigos, o secretário Fábio Ferraz, secretário hoje de Saúde no município de Santos, em plena pandemia, disponibilizando seu tempo e dedicando aí o seu conhecimento e compartilhando conosco. Fábio, muito obrigada. Januário Montoni, também especialista e ex-presidente da Agência Nacional de Saúde, com vasta experiência no executivo, na área de saúde. Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER também, com posições e experiência no executivo, especialmente no governo do Rio Grande do Sul, vai nos ajudar nessa moderação. E para quem eu passo a palavra, então, para fazer a abertura da nossa agenda. Fernando, está contigo. Obrigado, Patrícia. Bom, obrigado pelo convite também, para toda a equipe do Comunitas. Bom, o curso que vocês estão acompanhando está sendo excelente, né? Nós temos uma maratona, na verdade, aqui em todas as áreas. Hoje é a área de saúde, que obviamente é uma área fundamental, por duas razões, eu diria. Uma estrutural, quer dizer, a saúde é sempre importante, a saúde é um serviço fundamental das prefeituras. Eu diria até, eu arriscaria, não sei se o Januário e o Fábio vão concordar comigo, possivelmente sim, mas acho que talvez seja o mais demandado na base, ou seja, em avaliações. Eu faço avaliações de pesquisa há muito tempo. O tema de saúde é sempre o mais cobrado dos prefeitos, pós-saúde, fila, atenção, qualidade, enfim. E obviamente tem uma questão de curto não, mas de médio, curto prazo, imediata, que é a pandemia. Como é que os municípios estão enfrentando a pandemia e como é que eles vão enfrentar, obviamente, no início dos próximos mandatos, né? E aí entra muitas questões, modelo de gestão, modelo de financiamento, pessoal, todas as questões que implicam a gestão complexa da área de saúde, tá? A gente tem eu vou propor aqui, deixa eu ver, pela nossa ordem aqui, começa o Fábio, mas eu posso fazer uma inversão disso, Fábio topa aqui, pode ser, Fábio? Januário, pode ser? Então, eu vou, como o Januário foi secretário, muito tempo de saúde, quer dizer, para mim, inclusive, é uma referência pessoal, muitos anos acompanho o trabalho do Januário, foi presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, é um grande especialista. E o Fábio está com a mão na massa lá, além de ser um grande especialista na Prefeitura de Santos. Então, eu imagino que o Fábio vai acabar focando mais na gestão e no processo da pandemia todo, né? E o Januário talvez trate de questões mais estruturais, da gestão de saúde, né? Então, eu acho que talvez valia a pena de começar com o Januário para ele fazer essa abordagem. Aqui é um bate-papo, não é nenhuma conferência formal, é a gente tocar nas questões fundamentais, porque eu já deixo a minha pergunta para os dois. A pergunta é muito simples. Se vocês fossem candidatos a prefeito, né, fossem assumir agora dia 1º de janeiro, o que estaria preocupando vocês na área de saúde? Quais seriam prioridades? Qual seria o foco? Questão de diagnóstico, questão de primeiras medidas, questão de legislação, enfim, tudo que envolve a preocupação que um candidato tem que ter na área de saúde nesse momento difícil que o país está vivendo. Então, vamos lá, 20 minutos para cada um, pode ser? Então, eu começo com o Januário e depois o Fábio. Januário. Muito bom dia a todos. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar participando de mais uma jornada da Comunitas. Eu tenho tido o prazer de participar de várias delas aí. Acho que a Comunitas tem feito um papel de maior relevância em apoiar e ajudar os gestores públicos brasileiros a melhorar, né, o seu ferramental, a melhorar a sua capacidade de avançar nos modelos de gestão. Eu vou tentar cumprir aqui a demanda do Fernando. Eu preparei uma pequena apresentação de apoio aqui, só para encadear essa questão da saúde. Eu saí do ar, não, mas eu prefiro
Alguém colocou a minha apresentação aqui, mas eu preferia eu mesmo. Nós não combinamos antes, eu preferia eu mesmo passar. Eu acho. Ela está visível para vocês? Tá visível, tá visível. Tá. É mais para, né, para a gente entrar na conversa. Quer dizer, eu pedi para fazer isso, mas eu devia ter preparado melhor, né? Não, mas tá excelente. Assim, vocês já estão entendendo que esse grupo que está reunido aqui já teve acesso e já olhou aquele material que está disponibilizado na plataforma. Então, o que eu queria aqui, aproveitando que o Fábio vai centrar, inclusive, né, em questões específicas aí do enfrentamento, até do dia a dia, feito o final de semana agora com as praias cheias, e vocês estarão assumindo as respectivas prefeituras em pleno verão, e, portanto, né, quem tiver questões de cidades turísticas ou praias vão viver o mesmo problema. Eu queria passar por essa discussão do Covid e depois aprofundar um pouco mais as questões de gestão. No material que ficou disponível, eu coloquei o que eu considerei, num primeiro lugar, o enfrentamento, as questões de enfrentamento da Covid para a próxima gestão, né? E veja, vocês vão viver, nos próximos 4 anos, vocês vão viver o aprendizado do pós-emergência da Covid, né? Não há perspectiva de que a pandemia se encerre agora ou se encerre em 2021. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, porque nós estamos falando de um vírus que ainda é novo, apesar de tudo que a gente já aprendeu dele, mas ele ainda é um desconhecido em muitos dos aspectos. Nós ainda vamos começar, agora que nós estamos começando a aprofundar a questão das sequelas, nós temos aí 2 milhões de pessoas que foram contaminadas e curadas, mas essas pessoas estão começando a apresentar sequelas disso, né? Então, isso vai ter que ser acompanhado ao longo do tempo. Uma outra questão grave que tem acontecido é a demanda reprimida de outras questões que não são Covid, né? Muitas pessoas, primeiro que o próprio sistema de saúde teve que suspender aquilo que não era urgência, emergência, não era Covid, para poder tratar, né, e poder dar o enfrentamento necessário à pandemia. Mas, além disso, as pessoas também evitaram, né, buscar serviços médicos, mesmo pessoas com cronicidades, em meio a tratamento. Então, começa a aparecer agora uma demanda reprimida, isso já aparece nos hospitais, né, uma demanda muito forte de outros tratamentos. Hoje, as UTIs começam a ser ocupadas fortemente por casos não Covid, e isso pode acontecer na sequência. Você vai ter, por exemplo, pacientes crônicos que agravaram e que vão, né, demandar o serviço público no próximo ano. A preparação para um processo de vacinação, o município, né, em princípio, ele não é responsável pela aquisição da vacina, e a toda essa discussão do Programa Nacional de Imunização certamente é quem vai distribuir a vacina através do SUS, mas no mundo real, quem entrega a vacina ao cidadão é o município, quem entrega a vacina, né, quem vai efetivamente executar a vacinação é o município. Então, ter clareza da rede de vacinação do município também é importante desde agora, assim como se preparar para um possível tratamento farmacológico. E uma questão aí que o Fernando já tocou e que é central, e eu acho que o Fábio deve falar alguma coisa também, é a questão do financiamento dos gastos adicionais. Este ano, houve a aprovação do chamado orçamento de guerra, orçamento emergencial, que permitiu que o Ministério da Saúde tivesse um acréscimo orçamentário em torno de 40 bilhões de reais em relação
aos 134 ou 135 bilhões que estavam previstos. Esse dinheiro nem foi todo gasto, mas ele está disponível, ficou disponível esse ano e continua disponível. Isso permitiu o quê? Por exemplo, dobrar o valor da diária de uma UTI. Né? O SUS fazia um pagamento de R$800, se não me engano, por uma diária de UTI, passou a fazer de 1.600. Mesmo assim, muitos municípios tiveram que suplementar esse valor para poder ter disponibilidade maior de leitos de UTI da iniciativa privada atendendo o SUS. Então, olhar como é que vai ficar o ano que vem com a própria prefeitura sofrendo o impacto econômico-financeiro da pandemia na atividade econômica, portanto, na arrecadação do município, e a incerteza em relação ao orçamento federal, que é um orçamento que vem exatamente para fazer o grande financiamento do modelo, acaba sendo o não pulverizado, que é o do Ministério da Saúde. Eu fiz um... Quer dizer, aqui eu não tenho... Só que o que a gente sempre faz, você tem paciente sempre... Eu pediria que desligasse o microfone, por favor. Isso aqui é um fluxo bastante simplificado, mas é uma tentativa de chamar a atenção para o que eu acho que nós vamos precisar construir nos próximos anos. Nós vivemos a primeira fase da pandemia, a fase primeiro da epidemia, na verdade, foi a descoberta do vírus, que aconteceu na Ásia, e, a partir daí, um vírus absolutamente desconhecido, que não respondeu a nenhum dos tratamentos já conhecidos de coronavírus, porque ele é um novo coronavírus, nenhum tratamento viável atualmente das síndromes respiratórias agudas graves foi eficaz no caso do Covid-19. Obviamente não há uma vacina, porque é algo completamente novo. O que se sabia dele logo no início? Que ele tinha uma alta letalidade e uma rápida transmissão. E essa transmissão se mostrou realmente... O vírus ele é muito competente, e ele vai encontrando as brechas para poder se disseminar no mundo. Quando nós tivemos a pandemia, a declaração da pandemia, o que ela significa? Significa que você tem transmissão do vírus em todos os continentes. É isso que caracteriza formalmente a pandemia. E isso avançou muito rapidamente. Se vocês lembrarem, em 2 ou 3 meses ou menos, nós já tínhamos a pandemia instalada, vindo numa varredura da Ásia para a Europa, depois para a América, e chegando na Austrália e nos demais continentes, com a mesma questão do desconhecimento que nós temos do vírus. E a única maneira que se encontrou de melhorar, de reduzir a disseminação do vírus e ajudar, dar um tempo para que os serviços de saúde se preparassem para o impacto pesado, porque quando se teve uma ideia de como é que o vírus se comportava, o que ficou evidente? Cerca de 20% dos casos precisariam de internação e 5% dos casos totais precisariam de UTI. Esse é um padrão que vem acontecendo. O que aconteceu na frente com o aprendizado é que a mortalidade nas UTIs reduziu porque os profissionais foram desenvolvendo e aprendendo formas de tratar melhor com o paciente. Mas hoje nós continuamos a ter cerca de 5% de internações de UTI. Então, era isso que se sabia e era necessário dar um tempo ao serviço de saúde para se preparar. A suspensão das atividades foi essencial no mundo todo. E onde não houve uma suspensão, os casos, uma suspensão eficaz, efetiva, a sério, os casos se multiplicaram bastante. O Brasil talvez seja um dos exemplos, os Estados Unidos é outro, mas tem vários exemplos por aí. A partir de um certo momento, na Ásia, em primeiro lugar, que aí seguiu o ciclo do vírus, primeiro na Ásia, depois na Europa e agora na América, nós começamos a ter um certo período de estabilização, o chamado platô, e na Europa já houve uma redução,
E nós esperamos, né, na Ásia também já houve, e nós esperamos que ocorra essa redução no Brasil, como parece já estar ocorrendo, né? Se vocês olharem o noticiário de hoje, pela primeira vez, nós tivemos um decréscimo por 2 quinzenas seguidas, que é o padrão de avaliação. Com diferenças regionais, nós ainda temos estados, porque o Brasil é um continente, nós ainda temos estados em crescimento e outros estabilidade, e mesmo dentro dos estados a situação é diferente em cada uma das cidades, dependendo do ciclo. Então, nós estamos entrando agora no que eu chamei aqui, só para exemplificar, de a fase crônica instável. Por que fase crônica instável? O vírus está instalado no mundo, ele continua transmitindo, ele continua aí, e nós continuamos não tendo defesa farmacológica contra ele. Quer dizer, tem 1000 teses, 1000 teorias, tem 1000... Mas, assim, efetivamente, reconhecidamente, no mundo científico, no mundo clínico, nós não temos uma medicação efetiva e não temos vacina, embora hoje nós tenhamos um desenvolvimento, uma pesquisa de vacina que é recorde mundial. As vacinas aí, mesmo agora no século XX, demoravam 10, 15, 20 anos para ser desenvolvida, e nós estamos quase desenvolvendo uma vacina em um ano. Só no Brasil nós temos 3 vacinas já na última fase de teste, sendo testada em grandes contingentes humanos, para a gente, né, talvez o ano que vem, começar a ter um processo de vacinação. Mas, efetivamente, ainda não temos. Então, essa fase que eu chamei de crônica instável é uma fase de convivência com o vírus. Nós não tínhamos como manter a economia fechada permanentemente, isso é evidente. Então, é uma fase de convivência com o vírus. Nós aprendemos melhor as melhores técnicas para manter o vírus com um mínimo de controle e reforçamos a nossa estrutura de saúde a ponto de dar conta, né, da resposta a esses embates que o vírus traz e que são permanentes, né? Em vários lugares você tem discussão de reinfecção, porque, de fato, o conhecimento que se tem do vírus ainda é precário. Ontem foi divulgado um estudo desenvolvido aqui no Brasil que identificou uma mulher, uma pessoa contaminada, que ficou contaminada 152 dias. É um estudo da Fiocruz e da USP. Então, aquela recomendação de que quem está contaminado fique 14 dias em isolamento, porque seria o período onde o vírus está ativo no organismo e, portanto, transmite, no caso desta pessoa, foram 152 dias. Então, nós ainda estamos tentando entender e tentando conhecer esse vírus. O conhecimento ainda é muito pequeno. Então, por isso que eu digo que é uma convivência instável. Nós já avançamos muito? Avançamos. Por exemplo, conversando com o pessoal da rede hospitalar aqui da cidade de São Paulo, no início da pandemia, só usavam máscaras os profissionais de saúde que estavam lidando diretamente com os pacientes contaminados. Hoje, não entra no hospital sem máscara. Ninguém entra no hospital sem máscara. Então, você já teve uma subida de patamar de cuidados e de capacidade de convivência da sociedade com a disseminação do vírus. E ela vai ter que permanecer. E vocês vão ser os principais administradores disso dos seus municípios, porque eu imagino que isso deva durar pelo menos 2 anos ainda, antes que a gente entre no que se poderia chamar de uma fase crônica estável, que é onde ou nós teremos uma vacina eficaz e disponível, né, para a maioria da população ou para o grupo necessário, ou tenhamos um medicamento, que a gente tem que lembrar que nós ainda convivemos com vírus que não tem vacina, como do HIV, mas já tem tratamento, né, a letalidade reduziu. Então, essas 2 fases, no fundo, são as que vocês vão enfrentar mais fortemente. E aí não há, principalmente no período aí que eu chamei de crônica instável, não há alternativa, exceto encaixotar o vírus. O Anderson, que foi secretário de Vigilância Sanitária do Ministério, cunhou essa expressão que eu gosto muito. Até que tenhamos vacina ou medicamentos, tem que encaixotar o vírus. Significa manter distanciamento social responsável e máscaras, testes de ART-PCR para que você identifique e isole os contaminados
e rastreamento e monitoramento dos contactantes. É muito fácil colocar isso aqui num PowerPoint. O Fábio deve estar olhando ali, né? Como é que se faz isso no mundo real, né? Só essa questão do teste de RT-PCR é uma novela que ainda não se chegou num formato eficaz e razoável, apesar da gente estar lidando com isso há 6 meses. Então, isso aqui é todo um desafio. Eu vou tentar entrar um pouco agora, para fechar, né, no que eu chamaria a atenção de vocês para estabelecer os seus planos de governo e os seus planos de ação de governo, porque, né, o plano de governo também é um instrumento político, então vocês vão ter que mediar algumas questões do plano de governo a ser apresentado e debatido no processo eleitoral com as questões políticas eleitorais locais e até a conjuntura de cada um de vocês como, né, como candidatos, o posicionamento de vocês no espectro político da cidade em relação à atual administração, se são candidatos à reeleição ou são candidatos a substituir os atuais prefeitos, enfim, tem toda uma mediação colocada, mas o que eu queria aqui chamar a atenção de questões que vocês deveriam se preocupar em ter no plano de governo, mas pensar fundamentalmente também nos primeiros 100 dias e na ação de governo. Uma é reforçar ao máximo a vigilância epidemiológica. Muita gente achava que não precisava do SUS. Eu tenho plano de saúde e não preciso do SUS. A pandemia mostrou quanto isso era uma bobagem, né? Mesmo quem tem plano de saúde, portanto, tem 2 coberturas de seguro-saúde, né? A do SUS e a do plano de saúde, não tem onde se socorrer na vigilância epidemiológica e vigilância ambiental, exceto pelo SUS. E a ação local é fundamental na vigilância, porque ela, inclusive, é o alerta. A definição claramente da rede de atendimento. O Fábio perguntou ao público, né, se vocês eram de cidades médias e cidades menores, e aí, nas cidades médias e menores, essa questão da definição da rede de atendimento, que vai desde a unidade básica de saúde, desde a estratégia de saúde da família no processo, até uma internação em UTI, né, na linha de cuidado da Covid, em municípios pequenos e médios, você dificilmente tem a linha de cuidado toda. Os médios, talvez até, mas no pequeno, você não tem escala para uma UTI, por exemplo, ou para um tomógrafo, né, para ajudar na localização dos casos. Então, um fortalecimento da atenção básica no seu município, uma rápida negociação e pactuação dentro da rede para estabelecer uma rede regional de atendimento é fundamental para você e para a sua cidade. Proteger os profissionais de saúde. Isso tem que bater nessa tecla o tempo todo. O nível de contaminação dos profissionais é muito alto. Nós tivemos uma letalidade específica, óbitos entre profissionais de saúde também muito alto. E eles vão continuar convivendo com os casos contaminados. Então, protegê-los é essencial em todos os momentos. Uma outra avaliação que vocês precisam começar a fazer, porque nós vamos entrar nessas 2 fases que eu chamei de crônica estável e crônica instável e estável, é uma avaliação do legado. A maioria dos municípios fez uma força-tarefa de ampliação de leitos, ampliação de equipes, né, em relação à Covid e um legado de aprendizado, né? As equipes todas tiveram uma curva de aprendizado, como melhor tratar. Houve municípios que usaram o Saúde da Família para contatar possíveis infectados. Os profissionais de UTI avançaram muito nos formatos de tratamento. Então, capturar esse legado e avaliar esse legado também é essencial. Planejar a busca e a alocação dos recursos necessários, porque há uma incerteza muito grande em relação à recuperação da economia, que já vinha se recuperando numa velocidade menor do que a que seria necessária, e agora nós teremos a economia ainda em crise e os gastos ampliados, e não só gastos diretamente na atividade de saúde. Por exemplo, o retorno das aulas, o retorno da educação vai gerar um gasto adicional enorme de proteção e saúde, que o Fábio deve estar discutindo com a Secretaria de Saúde do município de Santos, porque você vai ter que
proteger os alunos, os professores, o funcionário, o ambiente, o transporte, isso tudo será gasto em coisas, né, em ações que você não tinha até o momento. Melhorar, portanto, é essencial melhorar a qualidade do gasto. E aí eu vou dizer uma coisa aos senhores que vão lidar com estruturas municipais, muitas delas com maioria de servidores estáveis, portanto, com pouquíssima flexibilidade para mudar. Apesar do escândalo do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, avaliem com muito cuidado, avaliem com muita atenção as parcerias com organizações sociais e com entidades do terceiro setor. Hoje vocês têm 2 modelos que vocês podem usar, no mínimo, né? Os contratos de gestão de leis de organização de qualificação de OS propriamente dito e a legislação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ambos podem ser utilizados. É óbvio que precisa tomar cuidado. É óbvio que tem muita entidade se apresentando como organização social de saúde que não são armadilhas, muitas vezes montadas em conluio. Eu comentei antes aqui, vou comentar abertamente com vocês, eu ainda não localizei nenhum escândalo de desvio de recursos por organizações sociais que não tivesse envolvimento de gestores ou de servidores ou de funcionários. Não tem, até agora eu não vi grandes desvios nesse modelo que não tivessem a participação do gestor, que não tivesse a participação da estrutura ou do município ou do Estado. Portanto, vocês podem assumir esse tipo de modelo, porque vocês vão liderar os cuidados na contratação, na seleção, no compliance, na auditoria, na fiscalização, na participação social, no entendimento, porque é aí que você melhora a capacidade de produção. A relação aqui na área da saúde, no caso, é de custo e efetividade. Vocês podem gastar mais ou menos a mesma coisa, mas vão ter uma produção muito maior, uma versatilidade muito maior. Basta dizer que a maioria, assim, acho que 100% dos hospitais de campanha que foram construídos e instalados, e o do Rio de Janeiro deu aquela confusão, mas os de São Paulo funcionaram e de outros lugares funcionaram, todos eles foram feitos em modelos de parceria. Então, olhem isso com muito cuidado. Para fechar, eu investiria também em pensar em políticas públicas de redução de desigualdade, que não, mesmo que não sejam especificamente do setor saúde. A cidade de Niterói, por exemplo, fez um amplo trabalho nas comunidades de higienização, de melhoria da condição sanitária, mesmo no meio da precariedade, e de apoio de renda e outros, que eles são importantes para subsidiar também a ação na área da saúde. Construir uma estratégia de comunicação e liderar essa estratégia de comunicação com a sua comunidade, né, com os atores, com o envolvimento social, e liderando, de fato, cada uma das fases que você vai ter que enfrentar na pandemia, inclusive a possibilidade de ter que fechar novamente, né, atividades econômicas para reduzir disseminação, porque nós não estamos livres disso em nenhuma cidade, em nenhum país, não só no Brasil como no mundo. Eu vou fechar aqui, depois na área de debate eu exploro mais essa questão do modelo de gestão aí, que foi uma encomenda do Fernando. Obrigado. Excelente, Januário, super obrigado. Olha, foi bastante abrangente. Depois a gente retoma essas questões aí no debate, mas eu acho que todo mundo pôde fazer muitas anotações importantes aí e depois a gente aprofunda. Muito obrigado. Imediatamente eu coloco a mesma questão para o Fábio, né? Obviamente o Fábio está com a mão na massa, acho que o relato da experiência dele no município complexo como o de Santos é muito importante, como ele está enfrentando essas dificuldades, mas eu não vou poder deixar de perguntar isso, né, Fábio? Se você fosse prefeito, o que você hoje, com a luz dessa tua experiência, o que você diria para quem é candidato, está montando o programa e vai ter que assumir aí dia 1º de janeiro? Com você, Fábio. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Dizer da satisfação enorme, mais uma vez aqui estar colaborando com o time da Comunitas. Acho que a Comunitas tem prestado um grande serviço aí para os municípios brasileiros. Nossa cidade aqui é um dos municípios que é parceiro da Comunitas já
há alguns anos e são notórios aqui os benefícios já que essa parceria vem nos trazendo. Cumprimentar o Fernando Schiller, eu já tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente, né? Mas eu sou um fã dele, porque eu acompanho assim, as observações aqui na Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, em especial. Então, sempre quando eu estou no carro, em algum momento, eu paro um pouquinho para ouvir as observações que são muito precisas. Aqui é o fã do profissional Schiller, que realmente é uma referência para nós. E cumprimentar o professor Januário, eu digo professor porque realmente é uma referência em saúde pública, reconhecido em todo o Brasil. O professor Januário, sempre com muita sobriedade, tem aí além de um histórico, muita praticidade em observar os momentos da saúde pública brasileira. E a aula que ele nos deu aqui já me deixa até com poucas observações a somar, mas talvez aqui com algumas percepções mais do dia a dia, efetivamente, e até me perdoem se em algum momento for repetitivo, mas aquilo que eu repeti em relação ao professor Januário, considerem aí como algo de enfatizar alguns pontos realmente que sejam importantes. Ele preparou realmente também só para ilustrar aqui algumas observações, se puder eu só colocar, acho que está na bala aí uma apresentaçãozinha. Vamos lá, é bem objetivo aqui, realmente só para ilustrar. Mas eu queria começar aqui respondendo de forma muito clara essa primeira preocupação. Então, dia 1º de janeiro, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, provavelmente vão estar sentando aí com seus respectivos secretários de saúde. A agenda qual é? Não tem como fugir dela, gente. É financiamento da saúde pública. Eu quero aqui só chamar a atenção, antes de entrar até na questão do coronavírus, o que acontece? O Ministério da Saúde, na minha concepção, e isso foi polêmico, mudou toda a regra de financiamento da saúde e colocou um período de vacatio agora em 2020. O que é esse período de vacatio? Ou seja, um período para que realmente os municípios pudessem se adequar à mudança. Basicamente, bem basicamente, a gente mudou aí um financiamento geral com um blocão de financiamento, específicos para algumas particularidades da saúde pública, para um blocão de financiamento mais voltado com métricas de gestão. Essa mudança veio aí da época do ministro Mandetta, e olha, eu vou falar uma coisa meio maluca aqui. Embora numa primeira visão o município de Santos, ou seja, o meu município, ao qual hoje eu contribuo aqui na saúde pública, seja num primeiro momento até prejudicado do ponto de vista de financiamento, eu acredito que essa mudança foi benéfica, embora polêmica, alguns defensores realmente de que essa mudança não seja muito positiva. Basicamente, qual é a mudança? A principal linha de financiamento do SUS, do ponto de vista de saúde municipal, é você ter o que nós chamamos de PAB fixo. O que é isso? É um recurso específico para todos os municípios brasileiros calculados em cima da população fixa daquela localidade. Esse recurso é importante, sem dúvida. Só que esse recurso ele está com uma alteração com a seguinte visão. Olha, não vamos mais calcular só sobre a população, mas vamos calcular do que nós chamamos de SUS usuários, ou seja, da população usuária do SUS naquela determinada localidade. E por que Santos é prejudicado? A nossa cidade ela é uma cidade que tem uma característica marcante de uma classe média expressiva. Ou seja, nós temos uma população importante que utiliza da saúde suplementar, ou seja, que não é SUS usuário do dia a dia. É evidente que todos utilizam o SUS em algum ponto. O professor Januário foi muito feliz quanto a isso e é absolutamente inequívoco que todo brasileiro, em algum momento da vida, utiliza o SUS. Mas a população que, digamos, utiliza da saúde suplementar, acaba, digamos, utilizando também desse, digamos, requisito de saúde, digamos, utilizando um pouco menos, digamos, da saúde pública, ou seja, do SUS. Então, basicamente, qual é a mudança? Vamos fazer a conta sobre os SUS usuários. Num primeiro momento, uma cidade como Santos, por exemplo, vai perder receita, porque uma parte expressiva da população utiliza a saúde suplementar. Mas dentro dessas ferramentas acopladas a essa mudança no financiamento do SUS, estão performance, ou seja, o quanto que você tem realmente de entrega para a população, e aí se faz necessário o quê? Anotação. Nós cometemos um erro histórico no SUS. Nós fazemos muito e anotamos pouco. Talvez o professor Januário concorde comigo nesse ponto. Totalmente. Muitas vezes nós atendemos as pessoas, mas nós não estamos muito adequados aí com as ferramentas de gestão para dizer aquilo que nós fizemos. Ou seja,
o financiamento daquele serviço que nós realizamos acaba sendo perdido muitas vezes. E aí, por isso, essa natureza de um, digamos, recurso esparso e sem muito controle. Então, quando você muda a meta, que fala, ó, eu vou te remunerar mais se você me mudar e você me mostrar a sua produtividade. Faz sentido. Por isso que nós acreditamos que seja uma mudança positiva. E também a habilitação de serviços, ou seja, eu habilitar serviços, habilitar leito, habilitar serviços da saúde mental, habilitar SAMU, habilitar unidade de pronto atendimento, enfim, habilitação de serviços. Então, veja, essa mudança está acontecendo em 2020 e a gente está falando pouco dela. E se não houver nenhuma mudança na regra, por conta da própria pandemia, ela vai entrar em vigor, de fato, no começo do ano que vem. E vai mudar muito a regra de financiamento do SUS. E aí a primeira preocupação é exatamente como que está o meu município, como que eu me preparei para essa mudança de financiamento. Então, respondendo essa colocação, eu acho que essa seria a principal agenda. Agora, vamos entrar aqui, gente, especificamente aí nessa questão do coronavírus, que eu acho que é um tema, como disse, bastante importante para esse momento. E olha, eu vou me permitir, em alguns momentos, falar aí com os candidatos, né? Claro que a perspectiva é uma jornada para os futuros prefeitos. Ora, mas para os futuros prefeitos virarem prefeitos, eles precisam ganhar eleição. Desculpa a forma direta de falar com vocês, mas é importante que vocês tenham também, de repente, algumas percepções vinculadas ao processo eleitoral, para que vocês possam ter êxito aí durante o processo eleitoral e serem realmente os nossos futuros prefeitos. Então, por favor, pode colocar girando as lâminas aqui. Então, as principais ações, aqui tem um pequeno errinho, são 4 que nós enumeramos, a gente vai falar um pouquinho. A proteção do time da saúde, a segunda que seria aí a ampliação dos leitos hospitalares, a testagem e a comunicação. Então, basicamente, são aí 4 pontos importantes que a gente pretende conversar um pouquinho aqui nesse primeiro momento. Por favor. Então, proteção do time da saúde, por favor. O que acontece, gente? Ainda no início da pandemia, nós tivemos uma agenda importante. Sinceramente, não creio que nenhum município brasileiro tinha em seus estoques EPIs, equipamentos de proteção individual, para todos os profissionais para um enfrentamento de pandemia, ou seja, máscaras, luvas, aventais, enfim, em quantidade expressiva para proteger o nosso próprio time. E olha que aconteceu uma coisa maluca, que são essas coisas bem típicas do nosso país, né? Uma hiperinflação dos equipamentos de proteção individual. Vou dar um exemplo concreto aqui para não ficar divagando. A gente tinha uma ata de registro de preço aqui no município para comprar as máscaras descartáveis, como essa aqui. O preço unitário de uma máscara no nosso contrato era de 48 centavos por máscara. Bom, a medida para mim foi simples. Agora eu vou precisar um pouco mais de máscara, manda essa empresa que já tem contrato conosco entregar um volume 10 vezes, 30 vezes maior daquilo que seria esperado. A empresa nos notifica e fala, infelizmente não tem em estoque. E aí nós, uma ação, digamos, uma ação mais ou menos simples, ligamos na empresa como dizendo, olha, eu quero comprar máscara. Não, nós temos em estoque sim. Quanto custa a máscara? R$2. Então, o preço quadruplicou, quase quintuplicou em poucos dias. Então, realmente houve uma perspectiva de mercado cruel em que os preços foram superdimensionados. E aí foi um desafio enorme para os municípios adquirirem realmente os insumos numa situação mais ou menos equilibrada de preço, não permitindo essa hiperacumulação de valores. Mas eu acredito que essa foi a primeira agenda talvez mais complexa realmente que nós tivemos e que foi uma realidade de todas as localidades brasileiras, adquirir EPIs. Alguns municípios conseguiram avançar bastante no tema, outros tiveram ainda mais dificuldades. Particularmente aqui em Santos, a gente conseguiu realmente fazer estoque. Sinceramente, a gente fez uma estratégia de guerra aqui, colocando metas, daquilo que nós imaginávamos de cada um dos insumos e buscando a compra de forma célere, digamos até desprestigiando os processos licitatórios clássicos. Mas vocês não fizeram as licitações? Não, não fizemos. Um processo licitatório ele pode demorar 4 meses a ser realizado. Ou seja, estaria comprando agora, basicamente, o que eu deveria ter comprado há 4 meses atrás. Fizemos processos simplificados, até porque a legislação específica do Covid-19 permitiu que isso acontecesse. O que é um processo simplificado? Tomada simples de preço. Então, busca 3, 4 fornecedores,
junta esses preços sobre aquela mesma descrição do produto, sobre o preço mais baixo, a gente consegue fazer essa compra. Então, foi uma medida importante que foi tomada nos municípios. Por favor, pode ir mudando. E aí, é claro, outros insumos, né, como álcool em gel, insumos aí de forma muito clara para a higienização dos profissionais de saúde e das pessoas de forma geral. Por favor. E algumas outras ações específicas que foram tomadas, que foram realmente também muito importantes, particularmente aqui em Santos, em outras localidades também foram realizadas situações como essa. Nós locamos um hotel, até porque a rede hoteleira estava fechada naquele determinado momento, e disponibilizamos aquele hotel para os profissionais de saúde, para que eles pudessem estar aí fora do contato dos seus próprios familiares, em especial aqueles que estavam nas unidades de terapia intensiva, ou seja, o pessoal que estava no enfrentamento diretamente nas UTIs, onde você tem uma possibilidade de contágio bastante significativa. Por favor. Outras particularidades, foram feitas aí parcerias, em que nós conseguimos disponibilizar viagens gratuitas para os profissionais de saúde entre esses próprios hotéis ou as suas residências para os locais de saúde, ou seja, situações que possibilitaram aí um conforto maior e também uma maior entrega, um nível de entrega maior para os profissionais da saúde. Por favor. Bom, cada cidade, aqui eu queria destacar, gente, isso para vocês terem essa leitura, tem as suas particularidades, eu não tenho dúvida disso. Em Santos, para o enfrentamento ao Covid, nós tínhamos 3 grandes particularidades que nos colocavam numa situação um pouco mais desafiadora. E é importante que vocês, candidatos, façam essa leitura em cada uma das suas localidades. Vou exemplificar a situação de Santos. Quais são as nossas 3 particularidades? Primeira delas, nossa cidade, na nossa parte insular, que concentra 99% da nossa população, é considerada a cidade com maior índice de verticalização do país, ou seja, as pessoas aqui em Santos moram muito em prédios, né? Nós temos uma parcela bastante expressiva da população que mora em prédios, ou seja, as pessoas estão conurbadas, um ambiente propício para a circulação de um vírus. Então, essa já era uma dificuldade a mais para a nossa realidade, porque nós entendemos, é claro, que seria mais fácil a contaminação das pessoas. Segunda grande particularidade, o nosso alto grau de população idosa. Mais de 20% da população de Santos é idosa. E é fato, os idosos, de fato, têm aí maiores complicações em decorrência do vírus, isso é de conhecimento pleno, então já era uma preocupação. E terceiro, a questão portuária, o nosso porto, ou seja, Santos tem aqui uma porta de entrada bastante importante, isso principalmente no começo da pandemia, tivemos uma preocupação muito grande, sobretudo com os cruzeiros marítimos, por conta das pessoas que estavam nas embarcações e poderiam realmente trazer aí não só o vírus, mas também uma ocupação bastante expressiva da nossa rede hospitalar. Eu estou destacando isso por quê? Porque é importante que vocês façam esse tipo de leitura em cada um dos municípios. Quais são as particularidades de seus municípios? E aqui, só para contextualizando ainda, nós aplicamos aqui uma estratégia muito importante no combate específico à pandemia, no que se refere aos idosos, uma pulseira que nós disponibilizamos para aqueles casos mais pontuais dos idosos, em que a gente conseguia monitorar e os oxímetros digamos, o avanço numa possível complicação maior nos idosos que tiveram a confirmação do vírus, ou seja, fizemos o teste, o idoso está com o vírus, mas ainda não necessitando, e era o melhor cenário, de uma internação hospitalar. Nós disponibilizamos esses meios de tecnologia da informação para poder fazer esse monitoramento na residência dos idosos. Então, foi uma particularidade importante aqui na nossa cidade. Por favor. Bom, o segundo grande ponto, ampliação dos leitos hospitalares. E aí tem uma regrinha mágica, pessoal, que não é grande dificuldade de compreensão. Por favor. Eu acho que todas as localidades têm aí que fazer uma continha bem simples. Pega lá o total de leitos que você tem na sua região e aí soma o leito público e o leito privado. Essa conta vale para todos. Bom, e você faz esse número e estipula numa relação aí, em relação a um quantitativo de 10 mil pessoas, ou seja, aí você gera um coeficiente, 10 mil por leito. Muito bem.
O que passou a ser como aceitável para um momento de pandemia, algo acima de 2,4, 2,5 nesse número de disponibilidade de leitos, sobretudo de UTI. Então, esse seria o mínimo do número aceitável. Particularmente aqui na nossa cidade, nós temos um gargalo por ser cidade polo, talvez alguns dos candidatos que estão conosco, futuros prefeitos, também tenham essa realidade. Você acaba abrigando numa determinada localidade uma maior concentração hospitalar, mas você sabe que essa disponibilidade de leitos hospitalares não vai ser para aquele determinado município, sim para uma determinada região. Então, vamos lá. Santos, eu tenho 437 mil pessoas, mas estamos na região da Baixada Santista. Uma região que contempla 9 municípios, ao total 1.840.000 pessoas. Muito bem. 65% dos leitos hospitalares da nossa região, desses 1.800.000, estão concentrados na cidade de Santos. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma responsabilidade a mais, então não adianta eu fazer a conta somente para Santos. A minha conta já me colocava de cara na largada com 6 leitos de UTI para cada grupamento de 10 mil pessoas. Mas se eu fizesse essa mesma conta para a Baixada Santista, dava 2,4, ou seja, eu preciso, de fato, ampliar essa rede. Fazendo esse mesmo quadrado, olhando somente SUS, somente leito público, eu vou para 1,1. Opa, acendeu a luz amarela. Eu preciso aumentar a disponibilidade de leitos para a região, senão vou ter dificuldades. E aí veio essa grande ampliação de leitos hospitalares para que a gente tivesse um número mais equilibrado e aí, digamos, uma oferta sustentável de leitos para todos que precisassem. Por favor. Aqui é somente um quadro, gente, para a gente especificar. Então, buscar determinados, isso normalmente nos portais de transparência das prefeituras, deve estar, ou mesmo em outros canais, você poder fazer esse rol de disponibilidade de leitos que você tem naquela cidade ou naquela região. Por favor, esse primeiro quadrado fala aí dos leitos hospitalares em Santos, e agora esse mesmo olhar Baixada Santista. Então, a gente faz esse mesmo recorte para essa localidade municipal e localidade regional, por favor. Bom, e aí partimos para a disponibilidade, ampliação dos leitos hospitalares. Uma particularidade interessante, aqui eu não quero entrar aí em nenhum tipo de colocação do ponto de vista pejorativo, muito pelo contrário, cada um teve uma estratégia. O que nós fizemos aqui em Santos? Nós, primeiro, buscamos a ampliação dos leitos hospitalares específicos para a Covid nos hospitais já existentes. Então, nós temos aqui 2 filantrópicos, a Santa Casa de Santos e a Beneficência Portuguesa de Santos, que são filantrópicos já contratualizados com o município. Há um regime de contratação mais simples com os hospitais filantrópicos e o poder público. Então, nós conversamos com esses filantrópicos e ampliamos a disponibilidade de leitos nessas unidades. Disponibilizamos também mais leitos nas nossas unidades municipais, ou seja, ampliamos a rede, a oferta de hospitais, de leitos nos hospitais já existentes. E fomos para a estratégia dos hospitais de campanha, e aí vem a particularidade. Qual foi a particularidade? Em vez de buscarmos aí novas estruturas, fazendo estruturas, por exemplo, em campos de futebol, em ginásios esportivos, em centros de convenções, nós buscamos os nossos próprios locais, que já acontecia alguma coisa da saúde, e reestruturamos. Esse prédio, por exemplo, a FIP, é um prestador que faz um centro de diagnóstico, ou seja, que faz exames e consultas. Nós remodelamos os espaços, percebam, onde era um consultório, virou leito. Passamos essas réguas hospitalares, onde eram consultórios, e estruturamos um espaço que já era da saúde e que durante a pandemia, sabiamente, não poderíamos utilizar, porque as consultas e os procedimentos, digamos, de exames já não iriam ser realizados, e disponibilizamos leitos nesses lugares. Então, os nossos hospitais de campanha, são 3 nessa modalidade, foram realizados em locais em que já existia um serviço de saúde. E com isso, nós conseguimos economizar muito dinheiro e fazer muito mais rápido os hospitais de campanha. Por favor. Aqui, o Hospital dos Estivadores, esse é um hospital que a gente ampliou a disponibilidade de leitos. Por favor. Aqui o HPP, também essa mesma linha, que já é um hospital já existente, aí foi ampliação de leitos de UTI, sobretudo, por favor. A UPA, essa sim foi uma particularidade, nós conseguimos já disponibilizar um serviço que era de pronto atendimento, alterando a disponibilidade para poder ter realmente os leitos hospitalares, por favor.
Essa unidade foi fechada como UPA, deixamos de prestar atendimento de unidade de pronto atendimento e fizemos nesse local o hospital de campanha, bastante complexo também, por favor. E o nosso maior hospital de campanha foi um pacto que nós fizemos com a rede privada, e nós tivemos a disponibilidade de um hospital que estava fechado na cidade, que não estava funcionando, e lá estruturamos um hospital de campanha com 113 leitos, sendo deles 17 de UTI. Foi mais fácil, mais rápido utilizar essa unidade hospitalar para poder fazer realmente um hospital de campanha que funciona até hoje, que presta um atendimento bastante importante. Por favor. E aqui, gente, eu queria fazer uma observação, um ponto que o professor Januário falou, e eu já percebi alguns comentários aqui no chat. Modelo de parceria com a instituição privada e também com as organizações sociais. Eu sou um franco defensor desse modelo. Eu acredito que a gente conseguiu fazer isso de forma rápida, porque nós tivemos boas parcerias. Percebam, as unidades de pronto atendimento são geridas por organizações sociais aqui na cidade. Nós conseguimos agilidade nessas novas estruturas, justamente por conta de modelos mais simplificados, em que essas pactuações com as instituições privadas, tanto do terceiro setor, quanto as instituições, digamos, clássicas da instituição privada, permitem, ou seja, maior agilidade na gestão. Conseguimos fazer isso de forma célere e rápida porque temos esse tipo de contratualização. Então, eu defendo fortemente um SUS que permita, sim, as boas parcerias. Mas, Fábio, a gente pega lá, por exemplo, eu já vi alguém comentando aqui, o modelo do Rio de Janeiro, que teve lá, o pessoal fez coisas, digamos, mal feitas, ou, desculpa, eu sou muito franco para falar, às vezes a gente até se excede um pouquinho, mas o pessoal está fazendo rolo, está fazendo picaretagem, está fazendo sacanagem. Gente, é simples, o professor Januário foi muito feliz. A partir do momento que não há o conluio entre o gestor público e o malfeitor da instituição privada, isso não acontece. Então, se nós temos realmente pessoas que estão vocacionadas a prestar uma gestão pública séria, em que não se faça esse tipo de conluio, muito dificilmente você vai ter um ambiente para que isso aconteça. Então, o modelo não pode ser prejudicado por conta de malfeitos, de pessoas que realmente não estão aí vocacionadas para o serviço público. E realmente sou bastante defensor do modelo aí das gestões compartilhadas também com as instituições do terceiro setor. Por favor. Tivemos importantes envios aqui no estado de São Paulo, uma compra expressiva dos respiradores, que fortaleceu bastante a nossa rede, isso foi bastante importante também. Por favor. E aí, nós passamos a fazer esse monitoramento diário, com toda a nossa rede pública e privada. Então, a ocupação da nossa rede, como é que sabe? E a disponibilidade percentual dos leitos. Esse número foi um número que chegou a ficar bem alto, a gente vai até ter um gráfico agora, por favor. Que passa, pode passar. Aqui a nossa rede total e a disponibilidade de pacientes de todos os nossos municípios aqui da nossa região, portanto, o quanto que nós ocupamos essa rede diariamente, nas 3 especialidades, clínica médica, UTI adulto e UTI infantil, por favor. E aqui a simbologia, que eu acho que é uma expressão gráfica que mostra todo esse momento. Então, veja, a coluna azul, ela reflete a nossa disponibilidade de leitos. Percebe, esse gráfico começa em maio, a gente foi aumentando essa oferta de leitos, justamente com os hospitais de campanha, com os leitos que foram abertos, e a coluna vermelha, ela mostra a ocupação de pessoas, ou seja, quanto que nós tivemos em UTI, especificamente, aqui na nossa cidade. Perceba que nós tivemos lá um momentozinho em maio, bem expressivo, em que nós chegamos a ter aí 82% de ocupação, que foi o nosso pico, foi um número bastante preocupante, e gradativamente esse número vem caindo. E agora a gente está aí com uma ocupação de cerca de 30% da nossa rede. E vocês percebem também que nos últimos dias nós já começamos a diminuir a disponibilidade de leitos também. Começamos o que nós chamamos de desmobilização dos leitos Covid. A partir do momento que temos uma ocupação sustentável, a gente começa também a diminuir a disponibilidade desses leitos. Por favor. Pode? Ok. Falar aqui rapidamente
o alto grau de testagem. Realmente é fundamental que os municípios possam fazer os testes. Basicamente, nós temos duas modalidades de testes. Os testes rápidos, que do ponto de vista clínico, eles têm aí várias observações, porque eles não têm uma assertividade tão expressiva. Então, tem sim, principalmente um falso negativo expressivo que acontece nos testes rápidos. E o teste ouro, que nós chamamos de teste ouro, que são os testes PCR. São esses sim, através de uma coleta laboratorial e que tem uma alta assertividade. Agora, os testes rápidos, eles têm uma grande vantagem, aliás, duas. Quais são? Primeiro, ela dá um resultado rápido. 15 minutos depois, você tem um resultado. E segundo, você consegue alta densidade de fazer um alto grau de testagem maciça na população. Qual foi a nossa estratégia aqui em Santos? Nós realizamos esses drive-thrus, então estruturamos espaços e recebemos a população para fazer teste ainda lá no mês de abril, maio, damos um momento mais tenso, dentro dos carros das pessoas. Então o que a gente fazia? A gente fazia um teste rápido dentro do carro, se a pessoa positivasse no teste rápido, a gente convidava, pode mudar a lâmina, por favor, a pessoa a fazer um teste PCR, por favor, pode mudar. E aí, munidos aí de estruturas importantes, os nossos profissionais faziam a coleta do material na coleta nasal para a realização do PCR naquele que teve o positivo no teste rápido. E aí a gente passa a ter um grau de assertividade mais expressivo, realmente confirmando aquela pessoa com coronavírus. Por favor. No momento posterior, a gente passou a fazer as blitzes, porque tivemos uma preocupação, as pessoas que não têm carro, então populações mais vulneráveis. E aí fizemos blitzes em determinados locais, principalmente dos locais que tivessem maior número de vulnerabilidade social. Os nossos morros, as regiões mais periféricas, região central da nossa cidade, por favor. Essas blitz que foram realizadas, com os pontos esparsos para a gente não ter acúmulo de pessoas, e tivemos aí um recorde aí realmente num final de semana nessas blitz, foram realizados mais de 14 mil testes em 7 pontos diferentes, enfim, foi uma estratégia bastante exitosa com muita dedicação do nosso time. Por favor. Bom, ponto crucial para o enfrentamento da pandemia, comunicação. Eu acho que o professor Januário me corrige aqui, mas aquela máxima portuguesa, de que tudo sabemos e nada compreendemos, Na verdade, eu acho que esse tema do coronavírus, acho que nós avançamos, a classe científica avançou, mas ainda tem muitas dúvidas. Então, comunicar é fundamental, por favor. O que nós colocamos de forma muito clara aí, as pessoas podem até, por favor, agora, se vocês tiverem essa oportunidade, santos.sp.gov.br, entrar na página da prefeitura, entrou aqui nesse linkzinho em cima, saúde pública, coronavírus, por favor, pode mudar. E aí as pessoas têm aí uma série de dados bastante importantes de forma um tempo real de atualização, está na nossa plataforma aqui de georreferenciamento da prefeitura. Então, os casos confirmados, os casos suspeitos, os óbitos, as ocupações dos leitos, como que nós estamos. Um dado interessante, quanto que nós consideramos de Covid salvas, Esse foi o nome que nós demos aqui, ou seja, as pessoas que tiveram a confirmação do vírus e que acabaram saindo aí, enfim, sem sequelas mais expressivas. E aí, vocês entrando um pouquinho, clicando nesses quadradinhos, por favor, a próxima. Todo um mapa epidemiológico que foi traçado em cima desses testes que nós realizamos. Então, nós temos aí com muita clareza e de forma muito transparente para as pessoas acompanharem, mapas de calor onde há maior densidade de casos confirmados, de óbitos, comorbidades pré-existentes, ou seja, sobre as pessoas que foram, atendidas pelo nosso pessoal, quais são as principais comorbidades, a questão da faixa etária, que é bastante importante, principalmente aí em relação aos óbitos, uma constatação, realmente, as pessoas com um pouquinho mais de idade, a incidência bem mais expressiva de óbitos sobre os idosos, enfim, um amplo diagnóstico atualizado, volto a dizer, em tempo real e disponível na nossa página na internet para as pessoas acompanharem, por favor. E também ações aí que nós colocamos periódicas desse monitoramento
de informação. Nesse momento a gente fazia aí coletivas constantes, 2 vezes por semana, convidando os epidemiologistas, convidando a classe científica para participar e conversar com a mídia local, sempre num horário fixo, para que a gente tivesse esse acompanhamento sendo transmitido, inclusive, nas redes sociais e permitindo que as pessoas também fizessem seus questionamentos, ou seja, colocar os nossos técnicos para conversar diretamente com a população. Por favor. E esse boletinzinho, que ele acabou sendo muito estratégico, pessoal, todo dia, e isso funciona até hoje, 6h30 da tarde a gente disponibiliza esse boletim e roda ele em WhatsApp aqui na cidade. Então, nós informamos a população, os pacientes que foram recuperados, os casos confirmados, então temos aqui 18 mil casos, esse é um boletim de ontem, enfim, alto grau de testagem, alto grau de resultados confirmados. Os óbitos, lamentavelmente, volto a dizer, sobretudo com a população idosa, os casos, as internações, enfim. E aqui, os testes realizados. O nosso alto grau de testagem nos colocou num percentual bastante expressivo. Cerca de 25% da população de Santos foi testada. É uma marca importante que nos coloca realmente aí num nível com poucos centros em nível mundial que fizeram realmente esse alto grau de testagem. E aí, esse gráfico que também é colocado com o nosso índice de letalidade, ou seja, estamos aí orbitando em 3, às vezes 2,9, é um índice abaixo do Brasil, abaixo do mundo, abaixo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e também a nossa taxa de ocupação. Então, isso aqui circula todo dia, e posso dizer para vocês que tem uma alta circulação na cidade, nos WhatsApps das pessoas, ou seja, comunicar muito fortemente. Por favor. E aí, já caminhando para o fim, é evidente a questão da transparência dos gastos, né? Esse é um ponto importantíssimo, também na nossa página, vocês podem entrar agora nesse momento e acompanhar isso, por favor. Nós temos todos os gastos que foram realizados, sem exceção, disponibilizados na nossa plataforma na internet. Então, quanto que nós temos já daquilo que está pago, aquilo que está a ser pago, as pessoas podem entrar e verificar cada um dos gastos que foi realizado até então. Tem um tema importantíssimo, né, para quem está militando aí nesse enfrentamento ao coronavírus, de fato, chama atenção aqui, por favor, anotem aí, pessoal, portaria 1666 de 2020. Digitem no Google aí, enfim, que vocês vão ter esse acesso. O que é essa portaria? O professor Januário falou aqui de forma muito clara. Essa é a portaria que habilitou o crédito extraordinário do coronavírus para os estados e municípios, ou seja, recursos da União, e lá tem disponibilizado todos os municípios brasileiros que tiveram acesso a esse recurso. Então, por lá, vocês conseguem saber quanto cada um dos municípios de vocês receberam, e já a maior parte dos municípios, quase a totalidade dos municípios, recebeu os recursos. Basicamente, o critério foi um critério acertado do Ministério da Saúde, foi buscar a disponibilidade de leitos habilitados e de mais serviços habilitados por município. Então, não é um recurso único, digamos, na relação em população, disponibilidade de recursos, mas habilitação de serviços, disponibilidade de recursos. Na minha interpretação, algo acertado. O nosso recurso aqui específico do município de Santos já caiu na integralidade e nos permitiu realmente permitir aqui, digamos, a habilitação de serviços. Preciso fazer uma justiça importante. O Ministério da Saúde se mostrou muito competente, sim, na habilitação dos leitos, né? Não foram procedimentos burocráticos, procedimentos que foram demorados. Aqueles municípios conseguiram se organizar, conseguiram habilitar os seus leitos e, ao habilitar os leitos, passaram a receber os recursos específicos. Há de se fazer esse reconhecimento. De forma geral, por incrível que possa parecer, pessoal, os municípios que fizeram a receita de casa não estão tendo dificuldades do ponto de vista financeiro para o enfrentamento. Especificamente aqui no estado de São Paulo, eu não posso falar da realidade dos demais estados, nós tivemos uma agenda importante do governo do estado com disponibilidade de recursos e também o Ministério da Saúde tem disponibilizado os recursos que eu posso dizer para vocês, são recursos suficientes para o enfrentamento. Não acho que seja uma agenda, nesse momento, dos municípios que fizeram o dever de casa, ou seja, que souberam agir de forma correta do ponto de vista de perceber os recursos, os requisitos necessários para habilitação
dos serviços é a disponibilidade de recursos. É óbvio que teremos agora para frente dificuldades. Por quê? Porque teremos aí o pós-pandemia, mas eu acho que esse é um tema para a gente poder avançar daqui a pouquinho na nossa discussão. Gente, eu acho que essa será a minha primeira intervenção. Só para realmente concluir, falar bem rapidamente, uma pinceladinha naquilo que eu posso dizer de legados. Eu gosto de falar em basicamente 3 legados aí nesse cenário ruim que nós temos, evidente, do enfrentamento à pandemia. Mas quais são os 3 legados? Primeiro, as estruturas. Então, boa parte desses recursos nós vamos estruturar, já estruturamos a rede, compramos novos equipamentos, disponibilizamos mais leitos e isso vai ficar, cerca de 60% dos leitos que foram constituídos vão ficar. O custeio para os leitos, para não ter os 100%, vai ser uma agenda para o futuro, mas as estruturas que foram colocadas já nos permitem dizer que a gente vai ampliar a nossa disponibilidade de leitos e qualificar a rede com os equipamentos que foram adquiridos. Então, esse é um grande legado. Um segundo grande legado é a valorização do SUS. O Sistema Único de Saúde brasileiro se mostrou, sim, preparado e com condições de se mobilizar rapidamente. Essa foi uma realidade. Desculpe aqueles ainda que não conseguem enxergar essa realidade, mas o Sistema Único de Saúde brasileiro, e eu não sou aqui, falo aqui com muita franqueza, apesar de estar militando no SUS, eu não sou aquele SUS fanático, sabe, pessoal? Tem algumas pessoas que às vezes são, SUS é uma maravilha, o SUS não tem problema nenhum. Não, o SUS tem problemas, mas o SUS se mostrou um sistema, sim, capaz de promover bons enfrentamentos. E valorização da classe científica, também como algo importante. E, por último, realmente, que espero que não saia da cabeça das pessoas, qual a grande aflição do mundo nesse momento. Precisamos de uma vacina para o coronavírus. Então, pelo amor de Deus, será que as pessoas não vão perceber de forma definitiva que vacina é algo fundamental para a saúde coletiva? Então, ainda aqueles que defendem teses, desculpe se eu for desrespeitoso, mas teses às vezes meio malucas de dizer que vacina não serve, que vacina não é bom. Gente, a aflição do mundo é uma vacina. Então, talvez um grande legado que o mundo tem agora realmente seja valorizar ainda mais as estratégias de vacinação. Obrigado e desculpe se eu me estendi um pouquinho no tempo aí, Fernando. Não, Fábio, estava ótimo. Olha, excepcional a apresentação, Fábio e Januário. Deu para introduzir. Eu vou de cara aqui fazer uma questão para os dois, para a gente aprofundar. Então, uma questão que vocês dois podem tocar e a gente vai para os grupos daí. A metodologia é muito simples. A gente vai aos grupos, faz 20 minutos lá, depois volta, dá um fecho final. Tá? Mas uma questão, acho que foi tocada aqui, eu vou para o Fábio, eu queria tocar uma questão, depois eu faço para o... Bom, primeiro eu vou fazer para o Januário, para dar uma folga aqui para o Fábio, mas vamos lá. Januário, tu tocaste nesse tema dos modelos de gestão, da contratualização e, quer dizer, quais são os principais obstáculos hoje? Imaginando um município de pequeno e médio porte, tá? Tu tocaste no tema da Lei 13019 ou numa lei própria de OS. Me corrija se eu estiver errado. A minha impressão é de que ter hoje uma lei própria de organização social ficou uma coisa meio para trás, na medida que você tem uma nova legislação que é nacional, né, que é fácil de ser regulamentada, que na minha visão é relativamente fácil de ser operados. Os termos de colaboração me parece que eles são equivalentes aos contratos de gestão, ou podem ser em grande medida equivalentes, né? Então, acho que assim, então eu queria te perguntar assim, você concorda com isso? Quer dizer, esse é um caminho jurídico mais adequado? E quais são os principais obstáculos? Quer dizer, é a falta de oferta de boas gestores privados ou filantrópicos? Esses gestores podem ser regionais ou estaduais ou mesmo nacionais e operarem em municípios de menor porte? Ou seria interessante trabalhar com grassroots, ou seja, organizações do próprio município ou da própria região que conhecem mais ali a realidade local? Vamos lá, não vamos imaginar São Paulo ou mesmo Santos, por exemplo, ou Campinas. Vamos imaginar municípios de menor porte ou médio porte. Como é que tu veria essa configuração? Fernando, bom, aí o que você propôs aí é um seminário, né? Na verdade. Faz parte. Mas eu vou tentar colocar isso em ação. Para municípios de pequeno porte e até de médio porte, eu acho que a legislação do EMIROSC, né, que é um novo formato de convênio, vamos dizer assim,
ela é vantajosa porque ela é uma legislação colocada, né? É uma legislação federal que já existe e que o município pode seguir. Uma outra situação onde ela é vantajosa, e eu já assisti, ela foi aprovada, usada inclusive na tua terra, em Porto Alegre, que havia uma dificuldade política de aprovar uma legislação própria de OS na Câmara Municipal, e a Secretaria de Saúde se valeu da lei federal e implantou um modelo, e o modelo tem funcionado e tem avançado. Então, assim, eu acho que a primeira coisa importante para mim, eu queria reforçar, primeiro, parabenizar o Fábio, não só pela apresentação, mas pelo trabalho. Acho que vocês fizeram um enfrentamento de primeira linha e uma coisa a ser replicada realmente por aí afora. Mas, assim, deixar claro a primeira coisa é o seguinte, no setor saúde, o setor saúde é um setor de emergência, é um setor que exige rapidez, que exige resposta rápida. Então, o papel do poder público melhor é o papel de formulador, é o papel de definidor da política, é o papel de fiscalizador, é o papel de polícia sanitária, que é o caso da vigilância epidemiológica. Você jamais vai pensar na iniciativa privada para fazer vigilância sanitária ou epidemiológica. São funções típicas do Estado dentro da área de saúde. A execução de serviços de saúde, por uma série de questões aí históricas, até que eu não quero entrar, porque eu não teria nem tempo, a entrega final do serviço tem sido melhor, tem se resolvido melhor, tem um desfecho melhor quando feita pelas regras do setor privado, né? Seja por uma entidade sem fins lucrativos contratualizada como OS ou através de termos de colaboração. Então, a execução de serviços tem sido melhor e tem sido mais flexível. Ela permite uma produtividade maior e ela permite maior flexibilidade de ajustes. Ajustes de emergência, como nós tivemos na Covid e que o Fábio colocou também, como ajustes, por exemplo, de perfil epidemiológico. Você pode ter uma região que mudou de perfil epidemiológico e reduziu imensamente, por exemplo, os nascimentos. Você tem uma população mais idosa, etc. Você fazer mudanças na sua carteira de serviços de atendimento, você substituir um pediatra por um geriatra, é muito mais fácil, é muito mais razoável, é muito mais dinâmico se você tiver uma operação de modelo de gestão com a regra do setor privado, que é isso que tanto a OS quanto o termo de colaboração com as entidades permite. Elas, embora sem fins lucrativos, embora reguladas pelo Estado no modelo de gestão, elas atuam pelas regras do setor privado na saúde. Então, elas têm muito mais flexibilidade para isso. Do ponto de vista conceitual, para municípios de maior porte e que têm oferta, você perguntou quais são os problemas das UES. Eu ainda prefiro o modelo de organização social para redes mais parrudas, para municípios maiores e para redes que incluem, inclusive, instalações hospitalares, etc. Por quê? O contrato de gestão, ele é de gestão mesmo. O termo de colaboração, embora tenha avançado muito em relação aos antigos convênios, ele ainda tem algumas questões a serem resolvidas do ponto de vista do dia a dia. Então, me parece que o contrato de gestão é superior e ele permite que você estabeleça uma legislação específica para o município. Você tem um dos grandes problemas que nós tivemos, e que é uma desvantagem da OS em relação ao EMIROSC, é não ter uma diretriz federal clara. O EMIROSC, digamos assim, ele tem a proteção do nível federal, do Ministério da Saúde, as OS não têm. Nunca houve um modelo de acreditação de OS, nunca houve um modelo de regras nacionais. Por exemplo, o que caracteriza um OS? Na cidade de São Paulo, nós exigimos, na época, 5 anos de atividade no setor saúde. As entidades tinham que ser do setor saúde, com o maior respeito a qualquer outra entidade. Mas, por exemplo, eu vou nominar, porque eu já fiz isso mais de uma vez. Tenho o maior respeito pelo movimento Viva Rio, mas o movimento Viva Rio foi transformado em OS porque foi transformado em OS, pelo nome dele. Hoje, ele, inclusive, é uma entidade com bastante especialização. Ela gerencia diversos hospitais, mas ela surgiu nesse modelo do nada.
ela surgiu pela articulação social. Então, a OS ela precisa avançar do ponto de vista de uma acreditação nacional que separe. Você tem muitas entidades que são OS poderosas do ponto de vista de prestação de serviço, como o Sírio-Libanês e outros, que se sentem constrangidos com determinadas companhias de entidades que são chamadas de OS. Um bom modelo é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, o IBROS, que hoje funciona como uma espécie de acreditador. Ele tem regras para a entrada na associação, então, ali as 15 organizações sociais que constam ali, você pode dizer que tem um padrão melhor. Então, o modelo de OS me parece superior, mas ele precisa de uma liderança estratégica do Ministério da Saúde, criando regras de acreditação, ou os próprios municípios reforçarem as suas regras. Porque, eu repito, a lei municipal de OS é ela que define como contrata, quem pode ser chamado, quem não pode. O valor, não tem como ter folga para desvio se você não deixar folga quando você contrata. Então, o papel do gestor é fundamental. E definir metas, definir formas de fiscalização. Eu acho que o que o modelo perdeu foi exatamente ele ficou durante muito tempo numa chuva política, né? Quem é contra e quem é a favor. E ele nunca teve uma institucionalização, ainda não tem claramente, do nível federal. Quando você fala dos pequenos municípios, hoje a solução é o convênio, é o termo de colaboração, porque o modelo de OS não avançou. Porque você poderia perfeitamente ter contratos de gestão regionalizados. Facilitaria imensamente, o Fábio sabe disso, a regionalização do atendimento do SUS. Se você tivesse uma macro-região com vários municípios e um contrato de gestão integrando as unidades básicas, os pronto-atendimentos e os hospitais daquela aglomeração urbana, o SUS daria um salto de 300% na sua capacidade de atendimento. Mas isso necessita da ação do nível estadual e do nível federal. Então, voltando um passo, para o município de pequeno e médio porte, invista nas parcerias através dos termos de colaboração, que elas estão disponíveis, elas são consequentes, elas são fiscalizáveis e elas têm um bom resultado. Para o município de melhor porte, se já tem uma lei de OS, veja se ela é adequada, se não tem, avalie, mas isso é uma coisa que pode ser feita ao longo do tempo. Excelente, Januário. Excelente mesmo, podemos aprofundar esse assunto nos grupos aí. E a minha pergunta para o Fábio, primeiro nessa mesma linha, Fábio, como é que vocês resolveram isso em Santos? Vocês têm uma lei municipal própria de OS, de contratualização? Vocês usam o MIROS? Como é que vocês fazem isso em Santos, que é um município de maior porte? E eu queria te responder esse tópico, poder comentar esse tópico rápido, mas eu queria também te perguntar sobre recurso de tecnologia, uso de tecnologia, telemedicina, medicina à distância. Como é que vocês estão operando com isso? Porque esse certamente vai ser um desafio dos próximos 4 anos. Não tem como fugir disso, né? Até porque há uma expectativa aí que entre 5G, que melhore, enfim, mais conexões, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. Olha, legal. Esses 2 temas, aliás, são 2 temas que, particularmente, eu gosto muito de falar. Quanto às OS, do ponto de vista jurídico, administrativo, sinceramente, pessoal, eu não vejo a menor necessidade de uma legislação específica no município. Não há essa necessidade, do ponto de vista jurídico. Agora, olha que coisa maluca que eu vou falar para vocês. Eu recomendo fortemente que vocês façam uma legislação municipal. E eu vou dar o nosso exemplo. Nós não tínhamos uma legislação no município que tratasse sobre o tema, uma legislação específica de organizações sociais para a saúde. Não tenho nenhum constrangimento em dizer. Lá atrás, nós compilamos as legislações que já existiam do próprio Estado de São Paulo, o município de São Paulo, na época, eu lembro também o município de BH, a do Estado de Minas Gerais, do município do Rio de Janeiro, enfim, quem já tinha avançado um pouquinho mais. Compilamos essa legislação, criamos a nossa legislação. E por que isso foi importante? O senhor Januário colocou de forma muito clara. Ainda é um tema que desperta muita disputa ideológica, né? E nós tivemos aqui o pessoal, em especial do sindicato, dos servidores, que tem, é claro, e todo respeito às suas, vocações ideológicas, e realmente tem que ser respeitado, mas que tinha um posicionamento contrário aí à participação das organizações sociais. E o que foi importante? Ao fazer essa discussão, em especial na Câmara Municipal, se deu legitimidade política
para a construção da legislação. E foi um tema bem debatido na Câmara na época, a construção da legislação. Só para vocês, vou simbolizar aqui, se vocês quiserem, se tiverem paciência, procurem no YouTube aí que vocês vão achar até esse vídeo. Teve um manifestante que se jogou do segundo andar do plenário, no plenário da Câmara Municipal de Santos, para tentar interromper a votação da legislação. Então, vocês verem como foi acirrada a discussão aqui, e não é nenhum exagero isso que eu estou dizendo para vocês. Mas, o rapaz criou um problema de saúde, inclusive. Pois bem, ele se machucou e se machucou de forma bastante significativa. Graças a Deus, está bem aí, enfim, até hoje está militando no sindicato e está aqui conosco aí, de vez em quando, fazendo as suas ponderações. Faz parte da democracia, a gente respeita, é claro. Não esses excessos, né? A gente respeita o debate. Mas, enfim, por que eu sugiro fortemente? Porque vocês dão legitimidade para o processo. Com a criação de uma legislação específica no município. Então, não é uma sugestão burocrática ou jurídica, mas uma sugestão política e institucional. E avançamos quando consagramos a legislação, particularmente esse hospital, que eu até me referi na apresentação, que nós chamamos de Hospital dos Salvadores, conta com a gestão do pessoal do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é uma das principais bandeiras aí hospitalares brasileiras e que faz parte também do IBROS. E o professor Leonardo foi muito feliz aqui nessa lembrança dele, realmente esse instituto que foi criado por essas grandes instituições que têm o seu braço de organização social, que serve como um creditador informal das UES. Então faz parte sim, realmente a gente ter boas organizações sociais sérias que possam fazer essa gestão, como nós temos aqui, por exemplo, nesse hospital, o pessoal do Oswaldo Cruz colaborando conosco. Telemedicina é o tema da moda, pessoal. Sugestão forte aqui para os candidatos. Pessoal, quem ainda não sistematizou a sua secretaria municipal tem que estar na agenda, é a agenda top de vocês. Antes de falar de forma mais clara em telemedicina, sistema. E aqui a dificuldade qual é? Não é o software. O software do Ministério da Saúde disponibiliza um bom software. O software do Ministério não é ruim. É hardware, ou seja, é você ter computadores, é você ter equipamentos, é você ter banda larga na tua rede. Então, você passar uma infovia, você ter um único sistema funcionando na sua rede é desafiador. E a maior parte dos municípios brasileiros ainda não colocou isso como uma agenda de saúde. Vou citar o exemplo de Santos, pessoal, só para exemplificar, até porque isso é recente. Nós conseguimos, sim, universalizar a nossa rede de informatização. Então, hoje nós temos uma plataforma municipal em que nos nossos 72 prédios que funcionam alguma coisa da saúde, a gente obedece o mesmo sistema. Prontuário único, controle de produtividade dos profissionais. Sendo bem franco, vamos controlar os profissionais com o dedo na digital? É uma boa saída. Mas eu não acho melhor. Eu acredito mais na produção, na produtividade. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho lá na madrugada uma UPA, por exemplo, em que eu tenho que ter 4 médicos. Muito bem. Às vezes o pessoal, não estou dizendo que isso, vou nominar aqui, mas vai lá, coloca o dedo e vai dar o plantão em outro lugar. Infelizmente, essa é uma realidade brasileira. Não adianta a gente fugir disso, porque isso acontece. Muito bem. Olha só, se o cara faz essa operação, o que vai acontecer? Ele tem 4 caras lá. Vamos imaginar que 2 façam essa fuga e 2 estejam fazendo o plantão de verdade. O que vai acontecer? Nesses 2 aqui, ele não vai ter produção pelo sistema, ele não vai atender ninguém. Mas ele pode emprestar senha para o outro. Médico emprestar senha, CRM dele em jogo, o pessoal não faz isso, ele não empresta a senha, porque isso é muito arriscado para ele. Então, a produção é medida através do sistema. E com isso eu realmente consigo saber quem está trabalhando e quanto que ele está produzindo de fato. Então, esses sistemas são sistemas simples de prateleiras, mas que fazem necessário estarem na agenda dos municípios. Então, aqui é uma agenda importante para os candidatos. Quem não avançou nesse tema, coloque isso como uma agenda importante. E a aquisição evidente de hardware, ou seja, computador e banda larga. E a telemedicina realmente é algo que vai estar na agenda. Hoje a gente já tem alguns insights aqui de prática, na verdade, de telemedicina. A gente consegue fazer monitoramento de acompanhamento no sistema hospitalar, com, digamos, acompanhamento e monitoramento daquele atendimento que está sendo realizado por um outro grupamento de profissionais, basicamente se valendo, inclusive, dessa parceria que nós temos com o pessoal do Oswaldo Cruz. Na prática, em alguns casos, a gente pratica a telemedicina
em especial nas nossas UTIs, tendo o acompanhamento, o monitoramento daquele paciente por um outro grupamento de profissionais que está no Oswaldo Cruz aqui, na sede em São Paulo. Isso já é uma realidade aqui no Sistema Público de Santos, mas ainda estamos engatinhando nessa questão da telemedicina. E a grande sugestão o primeiro passo é sistema. Precisa ter sistema. E sistema, gente, dá para todos os municípios terem, pequeno, médio e grande porte. Basta priorizar isso na agenda. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que a gente agora é um fecho muito final, é uma fala para cada convidado, tá? E talvez, se a gente quiser, até alguém dos grupos quiser fazer um feedback aí do que foi discutido, mas eu vou pedir que o Januário... Teve duas questões que a gente, pelo tempo e pela abrangência das questões, preferiu que o Januário respondesse aqui no grupo maior, e aí a gente já pode ir encaminhando as falas finais aí, daí eu passo para a Patrícia, tá? Januário, por favor. Na verdade, eu vou fazer uma muito geral, porque são duas questões muito pesadas para uma resposta rápida. Eu queria... a pergunta da Marina em relação a incentivos, né, que pudessem melhorar o serviço. Ela citou como exemplo, e no caso dela é a cidade de São Paulo. O que eu queria colocar? Esse modelo de incentivos, ele funciona melhor, ele é mais aplicável quando você tem regra de setor privado do que regra de setor público. Portanto, ele é mais aplicável nos modelos de parceria, onde você determina os incentivos com o parceiro e ele vai discutir isso numa política de RH que você, como gestor, monitora como é que ele vai remunerar os trabalhadores de saúde que estão envolvidos no processo, e você definiu por que isso ainda não consta de muitos contratos de gestão. Que o primeiro movimento dos contratos de gestão foi o de definição de métricas de produção, quantas consultas previstas, quantos exames, etc., etc., porque foi um modelo novo sendo colocado na área de saúde. Ele, exatamente, entre os aperfeiçoamentos que eu estava citando, esse é um dos fundamentais, é você melhorar os instrumentos, as métricas do contrato de gestão, porque você não gerencia o que você não conhece. Então, hoje você já não tem um grande número de informações e a métrica de avaliação também fica muito prejudicada. Quando essas duas coisas avançam, você consegue ir mais no detalhe e colocar efetivamente políticas de exercício. Muitos dos contratos de gestão, a maioria deles, no modelo contrato de gestão, eles têm uma remuneração fixa e uma remuneração variável, que exatamente pode ser construída por índices de qualidade, de produtividade e outros. É uma questão a ser aprofundada. O que o Fernando colocou em relação ao Vale do Paraíba é um problema geral. Você hoje não tem controle de produtividade em muitas áreas, né? E não há muito... aí precisaria olhar um pouco a realidade de vocês, fazer um levantamento e passar a ter instrumentos internos, que eu não sei que tipo de estrutura de gestão vocês têm, mas hoje há visitação de agente comunitário de saúde, por exemplo, a média nacional é 30% do que seria desejável. O número de consultas chega a 40% do que seria possível. É muito comum, o Fábio não estava nesse grupo, mas a dúvida dele, a questão que ele levanta, são de médicos que chegam para o atendimento de 4 horas, mas querem atender 8 pacientes e ir embora. Isso acontece nacionalmente. E é todo um processo de mudança que vai desde uma questão de você controlar a presença física, né, que pode ser a biometria, até você controlar a produtividade, se ele está lá e ele está realmente atendendo. E aí eu reforço a fala do secretário de Santos em relação à informatização e à digitalização da rede. Agora, também não vamos nos enganar que isso é fácil, porque atrair profissionais médicos para determinadas regiões é muito difícil, então o poder de barganha deles é muito grande. Vocês têm que conhecer a realidade, ter um plano estratégico e caminhar em direção a ele. Porque se você souber para onde você está indo, você tem mais chance de chegar ao seu destino. O que vocês estão fazendo, eu já queria fazer uma fala de fechamento, a iniciativa de vocês de participar de um processo que ajuda vocês a formular um plano de governo que vai ajudá-los a governar e ajudar os seus candidatos a governar na frente, já é um exemplo muito produtivo e muito positivo de melhorias
nessas questões que vocês levantaram. Foi um prazer participar e eu estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Januário. Dado o adiantado da hora, eu vou pedir também para que o Fábio faça a sua intervenção final aí, as suas conclusões, quais foram as questões que te chamaram a atenção no grupo, Fábio? Como é que tu faz o fechamento e o teu recado final aí para quem vai assumir os governos do dia 1º de janeiro, por favor. Olha, eu acho que realmente o que foi colocado no nosso grupo menor ali é muito retrato dos principais fatos, né, que nós temos, tanto no dia a dia, né, mais claros aí, claro, ainda no enfrentamento ao coronavírus. A gente conversou um pouquinho aí dessas questões pontuais aí que agora a gente vai estar tendo, né, esse conflito que tem na sociedade, né? Afinal de contas, boa parte da sociedade já acha que a pandemia acabou, como de fato ainda não acabou, ainda precisamos manter o time nas trincheiras, ou seja, precisamos ainda ter uma atenção específica ao coronavírus, mas também esse equilíbrio com a retomada das atividades, né? Ou seja, permitir que as pessoas possam voltar a alguma das suas atividades. Eu acho que esse aí vai muito a sensibilidade dos agentes políticos também, de ter esse equilíbrio. E aí, a partir do momento que todos vocês estão aí se predispondo a essa grande, digamos, essa grande batalha, né, de se colocar à disposição da população liderando o município, vai muito sim dessa, digamos, feeling, né, dessa sensibilidade também do agente político de buscar esse equilíbrio. Um último tema só que eu acho que ficou ainda, digamos, talvez em aberto, a questão das estratégias de saúde da família. Eu acho que é fundamental, até o professor Januário também estava colocando isso agora, dentro da estratégia da atenção básica de forma geral, importante ampliação. E fica aqui mais uma dica ainda também nessa questão da informatização, que não é algo muito complexo, muito difícil de se fazer, os agentes comunitários de saúde utilizarem o instrumento dos tablets, né? Não é algo muito oneroso, é algo possível, factível e tem um grande ganho a partir do momento que você centraliza aquelas informações utilizando esse utensílio, né? Para dar uma agilidade muito grande para os agentes comunitários. E, gente, realmente numa fala final aqui, parabenizar a todos por terem esse nível de comprometimento, de buscar conhecimento, né? Talvez aí alguns dos oponentes de vocês, nesse momento, estejam aí ainda buscando, sei lá, estratégias menos técnicas, mesmo menos calcadas em boas práticas, buscando aí não, de repente, conhecer algo que já avançou em outra localidade, e vocês, ao contrário, estão investindo o tempo de vocês, mesmo no momento aí de uma pré-candidatura ou ainda de uma pré-eleição, para poder obter algum nível de conhecimento. E do que a gente pôde trazer alguma colaboração, tenha certeza que também a gente está aprendendo com vocês nesse diálogo e aprendendo com vocês sempre, até pelo encorajamento de se colocar à disposição para disputar uma eleição. Boa sorte a todos, espero aí realmente que vocês tenham um bom resultado no processo eleitoral e que possam ser, sim, grandes prefeitas, grandes prefeitos, porque a gente precisa realmente fazer uma grande virada de jogo no nosso país, e eu, como municipalista que sou, acredito que essa grande virada pode e deve, sim, começar nos municípios. Obrigado, Fábio. Obrigado ao Januário. E passo a palavra para a nossa chefe aqui, a Patrícia. Obrigada. Eu só tenho que agradecer. A gente fechando mais uma mentoria, secretário Fábio, Januário e Fernando. Eu acho que, como já foi dito, a gente está realmente contando aí com o aprendizado intencional de vocês. Isso faz toda a diferença. A gente sabe que é puxado, dedicar 2 horas da agenda, ainda mais de uma vez por dia. Mas realmente agradeço pelos exemplos trazidos, pela experiência prática e mão na massa que vocês puderam compartilhar aqui, que isso também ajuda a inspirar muito esse momento dos planos de governo, de elaboração. Lembrando que hoje à tarde a gente tem um encontro de educação, também é uma temática aí que está sendo bastante impactada pela pandemia, a gente sabe que os desafios serão imensos e a gente espera encontrá-los lá.
e com a participação ativa que vocês vêm tendo, e se não for possível, também teremos todo o conteúdo gravado na plataforma. Obrigada, gente, um bom dia para nós, e até a próxima. Até logo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.